7º ano da JMB. Olha nós aqui de novo para mais uma videoaula. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sou Aulas Ensino Fundamental, o canal do seu aprendizado. Professor Antônio José, muito prazer. Hoje nós estamos aqui para iniciar o estudo de mais uma classe gramatical, né? Nós sabemos que a língua portuguesa tem 10 classes de palavras, nós chamamos de classes gramaticais, e que hoje nós vamos estudar uma delas, né? Mais uma delas, que é o verbo, né? O verbo é um assunto que está no livro de vocês, começando aqui na página 88, né, do livro, e é uma classe de palavra considerada, né, por muitos como a alma da língua, dada a sua importância, né, no falar e no escrever. Tanto é que a gente não pode falar muita coisa ou escrever muita coisa sem utilizar o verbo, né? A gente não pode ir muito longe na fala ou na escrita sem utilizar o verbo. Daí a sua importância para, né, a comunicação. E hoje nós vamos, certo, focar em um dos modos do verbo, tá certo? Por quê? Porque esse assunto ele vai ser abordado pelo menos em 3 videoaulas, né? Uma videoaula para cada modo verbal. Então o verbo ele apresenta-se no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, e aí a gente vai estar estudando cada um desses modos, né, em videoaulas diferentes. Hoje nós vamos focar no modo indicativo, tá certo? E aí nós vamos agora para a segunda tela, onde na segunda tela a gente traz aqui uma explicação do que seja verbo, né? Explicação que a gente vai encontrar aí no nosso livro de língua portuguesa. Verbos são palavras que indicam ação, fenômeno, né? Fenômeno da natureza, ou estado, característica. É uma classe de palavra variável, né? Ela pode variar, sofrendo modificações para expressar informações sobre modo, tempo, pessoa e número. Tais modificações são chamadas de flexões verbais. Ou seja, o verbo é uma classe de palavra que varia, né? Sofre modificações, sofre alterações. Tá certo? Por quê? Porque ora ele pode se apresentar no modo indicativo, que é o modo que a gente vai estudar hoje, no modo subjuntivo e no modo imperativo. Então ele pode se apresentar, né, em qualquer um desses modos. Então ele sofre essa variação de modo. Ele também sofre variação de tempo, porque ora ele pode se apresentar no presente, ora no tempo pretérito, quer dizer no passado, e ora ele pode também estar no futuro. Tá certo? Então aí nós temos uma variação de tempo. Ele também pode variar em pessoa, né? Ora ele pode estar na primeira pessoa do discurso, ora ele pode se referir à segunda pessoa, e ora ele pode se referir à terceira pessoa, né? E as pessoas do discurso você já conhece, né? A primeira pessoa é a pessoa que fala, a segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, e a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala ou de que se fala. Certo? Então o verbo também varia em pessoa, né? E as pessoas podem ser pessoas do singular e pessoas do plural, né? E aí nós temos também a variação de número, que é justamente o singular e o plural. Ora o verbo pode estar no singular, ora ele pode estar no plural. Então todas essas modificações, essas variações pelas quais o verbo passa, né, é o que nós chamamos de flexões verbais. Flexão quer dizer variação. Então, flexões verbais são justamente essas variações pelas quais, né, o verbo passa. Flexão de modo, flexão de tempo, flexão de pessoa e flexão de número. Pois bem, hoje nós vamos focar no modo indicativo do verbo. O modo é a maneira, é a forma, né, pela qual o verbo, certo? A ação verbal, ela se expressa. Então você pode utilizar um verbo expressando, certo, uma certeza. Você pode utilizar o verbo expressando uma incerteza,
ou você pode utilizar o verbo expressando uma ordem, fazendo um pedido. No nosso caso aqui, como nós estamos estudando o modo indicativo, o modo indicativo é o modo verbal que expressa a certeza do falante sobre algo que acontece no presente, aconteceu no pretérito ou acontecerá no futuro. Ou seja, o modo indicativo ele expressa uma certeza, né? Ele expressa algo certo, que já aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer. Tá certo? Ele não expressa dúvida, ele expressa certeza. Então, não esqueçam isso. O modo indicativo, ele expressa a certeza do falante, né, em relação àquela ação verbal que está sendo utilizada. Muito bem. Agora veja aqui os tempos, né, do modo indicativo. O modo indicativo ele se divide em 6 tempos. Então, a gente vai ver cada um deles, né, e vendo também exemplos. Então, o primeiro tempo é o tempo presente, né? O tempo presente, a ação ocorre no momento da fala, no momento em que o falante, né, ele está usando a fala, aquela ação ela se expressa naquele momento. Então veja, o homem nada a certa distância da praia. Observe que essa palavrinha nada, que está sublinhado, é um verbo, né, uma forma verbal. E esse nada está justamente no tempo presente, né? A ação de nadar aqui acontece no momento da fala, no momento atual. Daí nós temos aí um exemplo do verbo, né, no tempo presente. Pois bem, existem também outros tempos do modo indicativo. O próximo é o pretérito perfeito. Expressa uma ação que no momento da fala já foi concluída. Ou seja, o pretérito nós sabemos que é o passado, né? Pretérito significa passado. O pretérito perfeito é justamente uma ação que ocorre no passado e que já foi concluída, ou seja, ela foi finalizada lá no passado. Então, não existe mais, certo, nenhuma dúvida em relação a ela. Aquela ação foi concluída, ela está acabada ali no passado. Então, veja, cumpri o meu dever e ele cumpriu o seu. Então, esse verbozinho cumprir e cumpriu estão justamente no pretérito perfeito, quer dizer, uma ação que aconteceu no passado e que já foi concluída, né? Eu cumpri o meu dever, ação concluída, né? E ele cumpriu o dever dele, ele cumpriu o seu, também ação concluída, certo? Então não esqueçam isso, o pretérito perfeito é uma ação que acontece no passado, mas que ela é concluída, ela é finalizada, ela é encerrada lá. Pois bem, passemos agora para o próximo tempo, que é o pretérito imperfeito, né? Indica uma ação ocorrida repetidas vezes, habitual ou com um tempo de duração indeterminado no passado. Ou seja, o pretérito imperfeito, a ação verbal, ela também acontece no passado, só que ela não vai ser concluída, ela mantém uma continuidade, ela continua. Veja um exemplo. Quando vi, ele já estava nadando. Esse verbo estava, né, está justamente no pretérito imperfeito. Perceba aqui, ó, estava nadando, né? Então perceba que essa forma estava remete a uma continuidade, não remete a algo concluído, acabado, mas algo que está, né, ocorrendo repetidas vezes ou com um tempo de duração indeterminado. Por isso que esse verbo está no pretérito imperfeito. Agora veja o pretérito mais que perfeito. Exprime uma ideia de ação ocorrida no passado, mas anterior a outra ação também já passada. Ou seja, o pretérito imperfeito, né, se você observar, você tem duas orações. Uma oração onde o verbo que aparece nessa oração aparece no passado e uma outra oração em que o verbo que aparece também aparece no passado. Então, são duas ações que acontecem no passado, né? Uma ação ocorrida no passado, mas anterior a outra ação também já passada. Quer dizer, uma ação que ocorre anterior a uma outra que já aconteceu, mas todas as duas, né, estão no passado. Veja um exemplo. Quando olhei novamente, minha visão já havia sido encoberta pelo telhado. Então, olhei é um verbo que está, né, no passado, no caso o pretérito perfeito, né, no passado, e aqui havia sido também é uma locução verbal, né, é uma expressão composta de dois verbos, havia sido, que também está no passado.
tá certo? Então perceba que essas duas formas verbais, elas estão no passado, né? No pretérito mais que perfeito. No caso, havia sido, né, está no pretérito mais que perfeito. E olhei está no pretérito perfeito. Então perceba que esse havia sido precisou ocorrer, né, antes dessa ação aqui. Ó. Quando olhei novamente, minha visão já havia sido encoberta pelo telhado, né? Eu poderia trocar essa forma composta por uma forma simples. Quando olhei novamente, minha visão já fora encoberto pelo telhado, né? Essa forma verbal aqui, que é uma locução verbal formada por dois verbos, havia, que é o verbo auxiliar, né? E sido, que é o verbo ser, né? Que aqui na locução é o verbo principal no particípio, né? Então eu poderia trocar essa forma verbal composta por uma simples, e ficaria fora, né? No pretérito mais que perfeito. Quando olhei novamente, minha visão já fora encoberta pelo telhado. Então perceba que o pretérito mais que perfeito, né, ele exprime uma ideia de ação ocorrida no passado, mas anterior a uma outra ação também já passada. Então, ó, geralmente nós vamos encontrar um período composto, né, com duas orações, onde vai aparecer uma oração, um verbo no passado, e uma outra forma verbal também no passado. Então aqui eu tenho havia sido, né, uma forma verbal no pretérito mais que perfeito, que eu poderia substituir por fora. Beleza. O futuro do presente, ele vai indicar algo que ainda acontecerá em relação ao momento atual, né? Ou seja, o falante está falando naquele momento atual e ele está se referindo a uma ação, a algo que ainda vai acontecer. Ou seja, no futuro do presente, né? Algo que ainda vai se suceder. Então veja um exemplo, o homem nadará até o telhado vermelho e isso será perfeito. Então aqui eu tenho o verbo nadará e aqui tem o verbo será, né? Essas duas formas verbais estão no futuro do presente, porque elas estão expressando algo que ainda vai acontecer em relação ao momento da fala, ao momento atual, certo? É uma ação que ainda virá. Então nadará, né, e será. Então uma ação que ainda virá. Pois bem, e o futuro do pretérito? Expressa uma ação que aconteceria, com certeza ou com hipótese, se outra ação ocorresse. Exemplo, o homem alcançaria o telhado vermelho se continuasse nadando no mesmo ritmo. Então, essa forma verbal alcançaria está no futuro do pretérito. O futuro do pretérito é aquele tempo em que a ação verbal vai acontecer no futuro. Mas para que ela aconteça, é preciso que haja uma circunstância, uma condição que permita a ação acontecer. No nosso caso aqui, ó, o homem alcançaria o telhado vermelho, olha a condição, se continuasse nadando no mesmo ritmo. Então ele só alcançaria se ele continuasse nadando no mesmo ritmo. Então perceba que para essa ação acontecer, é preciso que haja uma condição, uma circunstância que permita isso. Então, no caso, esse alcançaria está no futuro do pretérito. Eu poderia dar outro exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, eu sairia para todos os lugares se o corona não me pegasse. Então, perceba aí, eu sairia. Sairia está no futuro do pretérito, né? Para que esta ação venha ocorrer, é preciso que haja uma condição. E a condição seria se o corona não me pegasse. Então, nesse caso aqui, nós temos uma forma verbal que está no futuro do pretérito. Tá certo? Então, não esqueçam que o modo indicativo, ele apresenta o presente, né? Uma ação que acontece no momento atual. O pretérito perfeito, uma ação que acontece no passado e que é concluída lá. Ela é acabada, ela é terminada lá. O pretérito imperfeito, né? Uma ação que acontece no passado, mas que expressa uma continuidade, que não tem um fim, né? Que não se acaba, né? Naquele momento ali, ela tem uma continuidade. O pretérito mais que perfeito, que exprime uma ideia de ação ocorrida no passado, né? Mas anterior a outra ação também já passada, então é um verbo que vai aparecer no passado, né? Anterior a uma outra ação que também já aconteceu no passado.
E ele pode aparecer na forma simples ou na forma composta. Nós estamos vendo aqui um exemplo da forma composta, mas eu poderia trocar havia sido por fora, fora encoberta pelo telhado, que aí fora seria a forma simples. O futuro do presente, que é uma ação que ainda vai acontecer em relação ao momento atual, o momento da fala, e o futuro do pretérito, né? Que é uma ação que aconteceria, né? Poderia acontecer no futuro, mas para que aconteça é preciso que haja uma circunstância, uma condição para que isso venha ocorrer, tá certo? Beleza, vocês vão ter esse assunto no livro de vocês, não deixem de fazer a leitura, de ver os exemplos, né? E de se aprofundar no assunto, tá certo? Nós vamos encerrar mais uma videoaula e vai ficar aqui uma atividade para vocês copiar no caderno. Essa atividade não é do livro, né? Mas é uma atividade que vai trabalhar justamente esse assunto que a gente focou na aula de hoje, né? Que são os tempos do modo indicativo, né? E aí vocês vão fazer essa atividade, tá certo? No caderno. A gente vai estar encerrando a nossa videoaula, né? Vamos ficar por aqui, tá certo? Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar a nossa videoaula com seus colegas, né? Deixar o seu like, o seu joinha, ativar o sininho da notificação, tá bom? E aí, a gente fica por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.